Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, no início, uma vez a cada 2 meses, no início do mês, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo um pouco mais longo, tratando de algum assunto que demande um pouco mais de tempo. Neste vídeo, nós estaremos estudando 3 dispositivos do patriarcado que têm efeitos, de opressão, os 2 primeiros ligados às mulheres e o último ligado ao homem. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para receber novas notificações. Nós estaremos usando como base para este vídeo esse livro aqui, chamado Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, Cultura e Processos de Subjetivação, da psicóloga e filósofa brasileira Valesca Zanello. Para a gente iniciar esse vídeo, antes da gente entrar nas partes, talvez uma questão que surge, nós vamos falar um vídeo discutindo questões sobre o patriarcado, E talvez surja aquela questão, será que é o meu lugar de fala, estar falando sobre isso? E talvez aqui já seja importante a gente lembrar da própria Djamila Ribeiro, que no livro Lugar de Fala vai deixar bem claro que o lugar de fala não é uma noção para interditar o discurso, Não é para a gente dizer que pessoas não podem falar sobre certas coisas. A ideia de lugar de fala é que todo mundo pode falar sobre todas as coisas, desde que fala a partir do lugar que ocupa, Então, o primeiro ponto é que eu não posso falar aqui neste vídeo de patriarcado, de machismo, como alguém que sofre na pele o que é o machismo, Mas eu posso falar aqui do ponto de vista teórico. Então, eu vou estar aqui trazendo os conceitos desenvolvidos por essa filósofa e psicóloga, do ponto de vista teórico e não do ponto de vista de uma pessoa que vivencia essas opressões. Com exceção do último dispositivo que a gente vai ver, que é o dispositivo de eficácia, que ele tem efeito sobre os homens. E aí é importante a gente entender isso. Os homens, eles não sofrem machismo, mas os homens sofrem efeitos do patriarcado. E esses efeitos também são negativos. E nós vamos ver quando a gente considerar o último dispositivo. Então eu vou falar justamente numa posição de alguém que sabe que ocupa um lugar privilegiado na sociedade patriarcal. E justamente para a gente questionar esses dispositivos e questionar aquilo que eles produzem em termos de subjetividade, em termos de cultura. Então, na primeira parte do vídeo, nós estaremos estudando um dispositivo chamado de dispositivo amoroso. Na segunda parte do vídeo, nós estaremos estudando um dispositivo chamado de dispositivo materno. E na última parte, nós estaremos estudando um dispositivo chamado de dispositivo de eficácia. Então serão 3 partes e em cada uma delas nós estaremos considerando cada um desses dispositivos. E o que vem a ser um dispositivo, Então vamos pensar aqui, o que é o patriarcado? O patriarcado ele é uma estrutura bem antiga e ela é pré-moderna, Existe desde a antiguidade. É uma estrutura na qual os homens eles são colocados no papel de dominação e as mulheres no lugar de inferiorização. É importante dizer que o patriarcado é uma estrutura, portanto, não se trata de atitudes individuais apenas. É uma estrutura que se constituiu historicamente, socialmente, culturalmente, politicamente, institucionalmente. Então o patriarcado ele é uma estrutura social. Portanto, mesmo que todos os homens agora se conscientizassem sobre o machismo e deixassem de ter práticas machistas, ainda assim o patriarcado não acabaria automaticamente. Por que não? Porque a nossa sociedade ela está estruturada, organizada, as nossas instituições também estão organizadas em estruturas onde se dá uma dominação masculina. Então, primeira coisa importante de entender é que o patriarcado é uma estrutura social, porque é uma estrutura que já se constituiu de maneira sedimentada ao longo do processo histórico, do processo social, e que organizou as nossas estruturas sociais, inclusive as nossas instituições, como a igreja, a escola, o Estado. Uma outra coisa, então, a gente vai imaginar que tem um patriarcado. Esse patriarcado, ele se alimenta de certos dispositivos. Dispositivos são mecanismos de saber e de poder que constituem modos de subjetivação. O que isso quer dizer? O patriarcado ele tem certos dispositivos sociais que vão construir, moldar formas de ser. E esse modo de moldar formas de ser se dá pelo saber, ou seja, o patriarcado se alimenta de um certo tipo de conhecimento e também de um poder, de um certo controle sobre como se deve ser, agir, vestir, se comportar.
E esse dispositivo, então, constitui modos de subjetivação, ou seja, modos de ser sujeito. Modos de como eu sou, como eu constituo minha identidade no mundo. Então o patriarcado ele vai se alimentar de certos dispositivos que vai moldar como as identidades se constituem na sociedade. Isso a gente vai chamar de dispositivos. E esses dispositivos, eles exercem esse poder saber em torno da subjetivação por meio do que a gente chama de tecnologias de gênero, que são as tecnologias do patriarcado. O que são as tecnologias? É a mídia, é a música, é a propaganda. Todos esses mecanismos, é a educação, é a pedagogia, é a criação familiar. Todos esses mecanismos a gente vai chamar de tecnologias. Então a mídia é uma tecnologia, a cultura é uma tecnologia, a educação familiar é outra tecnologia, a propaganda é uma tecnologia, os modos da moda, as roupas da moda são uma tecnologia, e essas tecnologias vão ditar como a gente deve se vestir, como a gente deve se comportar, e vão passar, mesmo que inconscientemente, mesmo que de maneira subliminar, mesmo que de maneira implícita, certos padrões que vêm dos dispositivos do patriarcado. Então o que a gente tem? A gente tem uma estrutura que é o patriarcado. Essa estrutura constitui modos de subjetivação por meio de dispositivos, e esses dispositivos funcionam e exercem seu poder por meio de certas tecnologias. Quando a gente entrar em cada um dos dispositivos, isso vai ficar um pouco mais claro. Então vamos considerar agora o primeiro dispositivo, que é o que a gente chama de dispositivo amoroso. O que é o dispositivo amoroso, né? A Valesca Zanello vai dizer assim, né? O amor, mais do que o parto, é o pivô da opressão das mulheres, citando uma autora, eu acho, chamada Firestone. E o que ela quer dizer com isso, né? O amor é o pivô da opressão das mulheres. Que amor que ela está falando? É o amor no sentido de amar o próximo? Não, não é esse sentido de amor. É um certo amor idealizado, construído na sociedade, sobre o que é o romance, o que é o amor romântico. Então o que a gente vai chamar aqui de amor primeiro? Quando a gente está falando de dispositivo amoroso, a gente não está condenando o amor como um sentimento, ou o amor como se preocupar com o bem-estar do outro. A gente está falando de amor num sentido muito específico. Amor aqui é o amor romântico. Uma certa ideia de casamento, uma certa ideia do que é ser feliz para sempre. É aquele amor romantizado, idealizado. E esse amor, né, constitui-se num dispositivo porque ele organiza certos efeitos sobre a constituição da mulher. E aqui a gente vai entender, né? O que a gente está chamando de mulher? A gente está chamando de mulher uma subjetividade, uma identidade. Então aqui, quando a gente fala mulher, né, eu não estou falando de sexo biológico, não estou falando de genitália. Por mulher, aqui eu estou falando um certo modo de constituir-se como sujeito na sociedade. Uma certa identidade. Uma certa identidade social que é moldada pela nossa cultura. Então aqui eu não vou entrar na discussão sobre gênero, sobre sexo, né? Mas é importante dizer aqui então que mulher está sendo usada num sentido mais amplo. Inclusive para incluir mulheres trans, por exemplo. Então aqui, embora a gente deve reconhecer a autora desse livro, ela já fez algumas declarações complicadas em torno da transexualidade, e é bem difícil entender qual que é a opinião dela, mas isso não significa que a gente descarte toda a contribuição dela. É importante a gente ter em mente, né, que por mulher a gente não está se referindo a quem tem uma determinada genitália. Por mulher a gente está dizendo um certo modo de subjetividade, uma certa identidade construída socialmente. Então aqui, quando eu falar mulher, entenda a mulher como sujeito. Né? Entenda a mulher, que inclui as mulheres trans, inclui as mulheres negras, inclui todos os tipos de mulheres. E aí a gente precisa entender, né? A Valesca Zanello vai dizer aqui assim: dentre os dispositivos, o amoroso apresenta-se como central. Então, existe um dispositivo que constitui a subjetividade da mulher numa sociedade patriarcal. Esse dispositivo é o dispositivo amoroso. Ela vai citar um texto de Del Priore que diz assim: amar é antes selecionar o eleito do coração. O eleito é distinto, superior como um rei ou distante como uma estrela. Então o que a gente tem em mente quando a gente está falando do amor aqui? Pense naquelas histórias da Disney, naqueles contos de fada, naquelas histórias de princesa. O que é o amor nessas histórias? Existe a mulher que está ali frágil, em perigo, que está presa num castelo,
que está em alguma situação complicada, e vem o quê? Vem um príncipe. Um príncipe que pode libertá-la. Mas não é qualquer pessoa e qualquer príncipe que pode libertá-la. É o príncipe do amor verdadeiro. O príncipe que vai dar o beijo verdadeiro. Então é o eleito. Aquele que foi capaz de enfrentar o dragão para conseguir chegar na torre. Aquele que foi capaz de dar o beijo de amor verdadeiro. Então é o homem que aparece como salvador, que aparece como um príncipe, como um herói, que é o eleito. Que é aquele capaz de enfrentar as dificuldades para subir na torre. Que é aquele capaz de enfrentar as dificuldades para conseguir alcançar como um prêmio a mulher que o espera. Então aqui a gente está falando de amor nesse sentido. E aí uma coisa que a gente já precisa dizer é que os sentimentos eles não são naturais, mas configurados culturalmente. É verdade que nós não escolhemos o que a gente sente. Mas isso não significa que os nossos sentimentos são simplesmente naturais. Há uma questão social nos nossos sentimentos. Por exemplo, uma pessoa que sente, um homem que sente ciúme da sua mulher. Será que esse ciúme é dado só por uma questão natural, uma questão biológica? Olha, pode até ser que a gente possa pegar o ciúme e traçar uma certa origem evolutiva do ciúme relacionada com a nossa evolução biológica. Mas também é verdade que os nossos sentimentos são atravessados pela cultura. Então, por que, por exemplo, que eu sinto atração sexual por certas figuras e não por outras? Pode ter uma questão biológica, pode ter, mas também pode ter a ver com os padrões de beleza da nossa cultura, né? Então, por que eu acho pessoas gordas feias e pessoas magras bonitas? Claro, poderia se discutir questões biológicas, questões filogenéticas, mas a gente não pode deixar de negar que há atravessamentos culturais. Por que eu sinto inveja? Por que eu sinto medo de certas coisas? Né? Será que o nosso medo também não é condicionado, em certa medida, pela cultura? Então, o primeiro momento é a gente não naturalizar os nossos sentimentos. Será que esse sentimento de amor romântico, né? Porque às vezes a gente pensa, é uma coisa que eu sinto, portanto é natural. Então, nesse primeiro momento, a gente vai entender que o sentimento não necessariamente é uma coisa natural. O sentimento, ele chega a ser atravessado pela cultura. Então, esse amor romantizado que nós sentimos, ou que as mulheres sentem, por exemplo, também tem um atravessamento cultural. Assim como o sentimento de ciúme tem um atravessamento cultural, e a gente pode pensar nos aspectos culturais que atravessam esse sentimento. E aí, a Valesca Janello vai dizer assim: amar pode ser um serviço de tempo integral para as mulheres, de quase uma dedicação exclusiva. E aqui a gente, de novo, está falando do amor romântico. Né? O que acontece? Uma mulher, ela ama o homem, casa com esse homem, e se a gente pensar o que acontece numa sociedade patriarcal, né, a mulher vai servir a esse homem, né? Ela vai ser submissa a ele, serviçal a ele, é o que está colocado pela sociedade patriarcal. Claro que essas coisas vêm mudando recentemente, mas ainda há essa configuração. Então a mulher que é a dona da casa, a mulher que cuida do marido, se o marido está doente, ela cuida dele, se o marido precisa de comida, ela faz a comida, se o marido precisa estar numa casa arrumada, ela que arruma a casa. Então a gente pode pensar o quanto esse amor romântico também aparece na forma de um serviço de dedicação ao homem, né? A mulher que se dedica como um serviço ao homem. É isso que a Valesca Janello vai colocar. E aí ela vai dizer assim, né? O amor romântico seria um amor corrompido pelas relações de poder. Então não estamos dizendo aqui que o amor é ruim. A gente está falando que o amor que é contaminado pelo patriarcado, ele carrega questões negativas, pois estimula e pressupõe uma dependência psicológica das mulheres. E aqui a gente vai entender uma questão histórica, né? Por que o amor romântico está ligado a uma ideia de dependência psicológica das mulheres aos homens? E aí a gente pode pensar o que acontece historicamente e que vem mudando, mas a gente ainda precisa pensar na origem histórica disso, né? Qual que é o papel da mulher, né? Um homem se casa com uma mulher, historicamente, e o homem é aquele que detém a parte do dinheiro. É ele que trabalha, é ele que produz, é ele que é o provedor do lar. Enquanto, né, a mulher acaba historicamente em muitas sociedades, não tendo uma independência financeira. Então existe dela uma dependência financeira do homem. Né? Historicamente foi assim, claro que com a entrada da mulher no mercado de trabalho isso vem mudando e algumas mulheres vêm conquistando uma certa autonomia financeira. Mas não é só a questão financeira que vai se tornando uma dependência. Porque se a gente for pensar historicamente,
não é, a independência financeira andou junto com a questão de uma autonomia que me constitui como minha identidade. Então, se a gente pensa, o que acontece na história? Você tem um homem, você vai falar da mulher. Do homem você cita ele pelo nome. O senhor Bragança, o senhor Silva. Enquanto a mulher, ela é citada pelo sobrenome do marido como senhora ou esposa de fulano. Então perceba que como a mulher, historicamente, foi constituindo uma identidade social. Na verdade, ela não foi constituindo uma identidade social própria, mas uma identidade dependente da identidade masculina. A mulher, ela é esposa de fulano, ela é a primeira dama, ela é a esposa do dono da empresa. Então, a mulher que vai tendo sua identidade marcada por sua relação com uma figura masculina. E é só nesse sentido que ela pode ter uma identidade social, já que, a princípio, ela estava reclusa ao ambiente da casa, e no mundo público, no mundo social, quem tem nome, quem tem identidade é o homem. E a mulher só pode passar até essa identidade na medida que ela está ligada a esse homem. O homem, então, vai constituindo a identidade da mulher. É nesse sentido que a Simone de Beauvoir, por exemplo, falava da mulher como um segundo sexo, como um outro. Ou seja, a mulher não se constitui como sujeito, mas ela é constituída como um outro, como objeto do homem. Então a gente pode pensar que do ponto de vista histórico, primeiramente, a mulher não tinha uma independência financeira, mas também não tinha uma independência de identidade. Se a mulher não tem uma independência de identidade, e se ela passa a ter uma certa identidade apenas quando ela está casada com um homem, a gente pode começar a pensar como o dispositivo amoroso constitui uma forma de subjetivação. Por quê? Significa que a minha identidade só vai estar sendo garantida na medida em que eu estou ligado a uma figura masculina. A mulher que não se casa, ela não tem uma identidade. A mulher que não se casa é a mulher encalhada. A mulher que não se casa é a mulher que não conseguiu arranjar um homem. Então a gente vai pensando o quanto ainda, mesmo que a gente tenha mudado questões sociais, essas questões permanecem. Mesmo numa sociedade em que a mulher atinge uma certa independência financeira, parece estranho a gente pensar numa mulher independente que decidiu não casar. Também parece estranho, ainda parece estranho, pensar numa mulher que não casa, então ela está encalhada. É assim que a gente vai denominando as coisas. E vem aquela questão, que dia a mulher irá casar? Será que ela vai permanecer solteira para sempre? Se ela permanece solteira para sempre, ela não tem filhos, ela não tem um marido, ela fica encalhada, ela fica pra titia. Perceba quanto os nossos termos culturais vão condenando a ideia de uma mulher que permanece solteira, que permanece sem um marido, na medida em que a gente tem essa constituição histórica em que a mulher só tem identidade na medida em que ela está ligada a uma figura masculina. E aí o texto fala, as mulheres se subjetivam na relação consigo mesmas, mediadas pelo olhar de um homem, que as escolha. E aqui a Valesca Zanello vai trazer um outro conceito que é importante para a gente pensar, que é o conceito da prateleira do amor. O que é a prateleira do amor? Pensemos que os homens enxergam as mulheres como opções. Tem várias opções de mulheres. E os homens podem escolher a mulher com quem querem estar. E as mulheres ficam nessa relação objetal, onde elas são objeto a ser escolhido. Mas agora pensa o que acontece numa cultura, numa sociedade, em que eu me casar, eu estar com um homem, vai evitar com que eu seja chamada de encalhada, de que eu esteja pra titia. O que significa estar com um homem e ter uma certa melhor condição financeira? Ou estar com um homem e ter uma certa identidade social? Significa então que não importa mais estar com um homem do que estar sozinha. E talvez importe mais estar com um homem perebento, com um homem ruim, do que estar sozinha. Porque estar sozinha é estar encalhada. Então é melhor estar com um homem feio do que estar encalhada, ou é melhor estar com um homem até às vezes tóxico e abusivo do que estar sozinha. Estar sozinha é ruim. E se estar sozinha é um problema na constituição da subjetividade feminina, a gente pode pensar então por que será, que muitas mulheres estão numa relação abusiva e não suportam a ideia de estarem sozinhas. Então isso é uma discussão importante da gente também colocar. E como as mulheres às vezes são vistas por homens como opções numa prateleira do amor, para serem eleitas e elegidas, enquanto elas, às vezes elas
podem estar escolhendo o pior homem possível, porque é melhor estar com o pior homem possível do que estar sozinha. Essa é uma questão que a Valesca Zanello vai trazer, inclusive a partir de experiências clínicas, né? Porque a Valesca Zanello é uma psicóloga, e muito do que ela traz aqui também vem de uma análise do que ela vem observando na questão na questão da psicologia mesmo, do lidar com mulheres no contexto da clínica. Então ela vai dizer assim: o amor, ser escolhida por um homem, é um fator identitário para as mulheres. Em nossa cultura, os homens aprendem a amar muitas coisas, e as mulheres aprendem a amar sobretudo e principalmente os homens. Isso é muito importante, né? Na nossa cultura, o homem, ele aprende a amar muita coisa. Ele ama o seu emprego, ele ama o seu carro, ele ama a sua moto, ele ama a sua casa própria, ele ama muitas coisas. Entre essas coisas, as mulheres. Já as mulheres, né, elas são ensinadas a amar o homem. Até parece estranho, né, a gente falar da mulher que ama o seu carro. Porque a gente não imagina a mulher como aquela que tem a posse de um carro. O carro, ter um carro, é uma coisa do homem. O homem tem um carro. Não quer dizer que essas coisas não estejam mudando. Que hoje, com a independência financeira da mulher, essas coisas não estejam mudando. Mas é importante a gente entender que mesmo que a sociedade mude, certas coisas por trás permanecem. E a gente pode pensar, por exemplo, talvez alguém diga: ah, não, mas agora que as mulheres conquistaram uma maior independência financeira, que elas entraram no mercado de trabalho, né, elas se livraram disso. E nós vamos ver que não é bem assim. A gente percebe que mesmo as coisas tendo mudado, certas estruturas de fundo permanecem. Tá, a mulher entrou no mercado de trabalho, mas em que trabalhos? No trabalho do quê? De empregada doméstica, psicóloga, enfermeira? Quais são os trabalhos que a gente associa à figura da mulher? Não são aqueles mesmos trabalhos que a gente associa à figura de uma mãe ou que a gente associa à figura de uma esposa, né? Cuidar de filhos. Quais são os empregos que as mulheres vêm ocupando na sociedade? Então a gente precisa pensar até que certas evoluções sociais no lugar da mulher na sociedade continuam, em certo sentido, atravessadas por esses dispositivos. Não deixam de estar atravessadas por esses modos de constituição. E aí, né, a gente pode ler aqui, a Valesca Zanello vai dizer: a metáfora que criei para ilustrar essa condição é a seguinte: as mulheres se subjetivam na prateleira do amor. Essa prateleira é profundamente desigual e marcada por um ideal estético que atualmente é branco, louro, magro e jovem. Então perceba quais são as características que uma mulher precisa ter para ser elegida por um homem numa sociedade como a nossa. Enquanto o homem pode ser o perebento, abusivo, tóxico, mas mesmo assim é melhor estar com ele do que estar sozinha, no caso dos homens eles já têm um padrão mais alto, um padrão de exigência, que as mulheres sejam brancas, preferencialmente, ou seja, não gosto de mulheres negras, prefiro mulheres brancas, elas sejam loiras, elas sejam magras, elas sejam jovens. Né? E aqui entra, por exemplo, a discussão até sobre gordofobia ou lipofobia, né? Que a gente precisa pensar o quanto o nosso padrão de beleza está focada na ideia de uma mulher magra, de uma mulher loura, de uma mulher branca, de uma mulher jovem. E uma coisa que a gente pode parar e pensar, o quanto as mulheres, para serem eleitas na prateleira do amor, acabam por causa dessa estrutura tendo que se submeter a certas exigências estéticas que às vezes são doentias, opressivas. Então a gente poderia pensar, por exemplo, né, enquanto às vezes as mulheres se submetem a certos procedimentos estéticos que podem ser muito danosos para a sua saúde ou que podem ser prejudiciais, quantas dietas restritivas e até mesmo perigosas são impostas, quantos procedimentos de cirurgia estética, o quanto uma mulher gasta com questões de procedimento estético, com perfume, com maquiagem. Então assim, boa parte do salário... Assim, e aí de novo a gente entra naquela questão: será que o fato das mulheres terem entrado no mercado de trabalho por si só já significa uma solução de tudo? Porque tudo bem, a mulher entra no mercado de trabalho, tá, e aí ela já assume certos empregos que já são ligados a figuras de tarefas ligadas à mulher. Mas mesmo assim, vamos pensar aqui que certos casos as mulheres também recebem uma média salarial menor do que os homens. Mas vamos supor que não, que elas recebem o mesmo salário ainda, né? Será que ainda resolveu toda a questão? Porque a gente pensa, boa parte do salário de uma mulher é gasto com questões estéticas, enquanto boa parte do salário do homem não é gasto com isso. Então a gente imagina qual é a porcentagem de salário que uma mulher investe em produtos de beleza, em esmaltes, em maquiagem, em cuidar do cabelo. E aí isso já vai
trazendo pra gente uma questão de pensar assim, tá, a mulher conquistou uma certa independência financeira, mas ela gasta com procedimentos estéticos muito mais do que um homem gasta. E por que que isso acontece? Por que que é tão importante que as mulheres estejam gastando tanto com a própria beleza? Por que que é tão importante que as mulheres estejam gastando tanto para emagrecer, para ficarem mais belas, nesse padrão de beleza já colocado? Então esses são alguns questionamentos que a Valesca Zanello vai trazer, e ela vai ligar isso ao dispositivo amoroso. Então é justamente essa ideia de que eu preciso estar numa condição que eu possa ser eleita, né, dentro dessa prateleira do amor. Então é mais uma questão que a gente entende como o dispositivo vai funcionando. E aqui tem aquela questão que eu trouxe da noção de dispositivo e de tecnologia. Os dispositivos, eles exercem o seu controle por meio dessas tecnologias. Então a indústria da beleza, a indústria da moda, a indústria estética é uma tecnologia que reproduz esse dispositivo amoroso, que é essa questão que a Valesca Zanello está trazendo. E aí, né, dentro dessa prateleira, agora a gente pensa o seguinte: se existe uma prateleira na qual a mulher precisa estar elegível para o homem, essa prateleira existem outras mulheres. Se o homem pode escolher entre diversas mulheres, a gente pode entender que isso vai gerar o que a Valesca Zanello vai chamar de rivalidade feminina. Ela vai dizer assim: as mulheres se subjetivam na relação umas com as outras por meio da rivalidade. A competição se faz aqui evidente. Ser escolhida é sempre um valor relacional, ou seja, produzido na comparação com outras mulheres. De fato, como membro de uma classe oprimida, ela própria participa dos insultos dirigidos às outras igual a ela. Então, o que a Valesca Zanello vai trazer? Essa ideia da prateleira do amor vai trazer uma ideia de competição, de estar competindo com outras mulheres para ser eleita nessa prateleira. Isso gera, às vezes, uma certa competição, uma certa comparação. A própria ideia de se comparar, aquela mulher está mais magra do que eu, ou ela é mais bonita do que eu, ou ela é mais alta do que eu, ou ela está mais dentro dos padrões de beleza do que eu. E ela vai falar dessa certa rivalidade, e ela vai discutir como isso, às vezes, faz com que, até dentro da comunidade de mulheres, essa comparação faça com que certas mulheres julguem a beleza de outra. Aquela mulher é gorda, ou é feia, ou alguma coisa nesse sentido, que é o que ela vai trazer. Então, ela vai dizer assim: quem que lucra com essa rivalidade? Ela diz: quem mais lucra com a rivalidade feminina são os homens. A maioria dos homens acredita narcisicamente nesse suposto valor do desespero da mulher por eles. E aqui a gente pode pensar toda aquela coisa do red pill, né, que tem na nossa cultura, que é a ideia de que talvez as mulheres estejam desesperadas por homens, assim. Né? A disputa entre elas não é por ele, mas pelo reconhecimento, ser escolhida, que dele pode advir. As mulheres se subjetivam assim em uma carência de ser. Ou seja, né, o que é a ideia de carência de ser? Eu não tenho uma identidade minha e própria, mas minha identidade está dependente do outro. E aí, nesse sentido, a gente pode pensar que muitos homens têm esse pensamento de que as mulheres estão desesperadas por mim. Isso é bastante preocupante, assim, e a Valesca Zanello vai trazendo essas discussões. E aí a gente pode pensar, ela vai dizer assim, se a gente pensa numa sociedade em que estar casada é o que há de mais alto, assim, a conquista da mulher, ela vai casar, vai ter um marido, né? A gente pode pensar numa escala, né, de quais mulheres estão numa posição mais privilegiada, entre aspas, né, dentro dessa estrutura patriarcal. Então a mulher casada está numa situação, nem é privilegiada, né, porque nenhuma é privilégio. Na verdade, elas estão numa relação de mais prestígio social, de mais projeção social. Então, a mulher casada, né, a Valesca Zanello vai colocar ela primeiro, depois a viúva, depois a divorciada, depois a prostituta, depois a solteirona. Percebe que numa ordem, né, em que está mais próximo de estar ao lado de um homem que lhe confere identidade, ou mais distante de estar ao lado de um homem que lhe dá identidade. E aí ela vai dizer assim: muitas mulheres suportam melhor o desamor do que o não ter alguém e adoecem. Então muitas mulheres preferem estar numa relação onde não há amor verdadeiro, onde há uma relação tóxica, uma relação abusiva, uma relação opressiva, do que estar sozinha. É mais fácil suportar um homem do que suportar a solidão. E aí a gente pode pensar naquela frase, né? O amor tudo suporta, que é uma frase às vezes muito dita em casamento, que é tirada fora de contexto de 1 Coríntios 13, mas aquela ideia do amor tudo suporta.
E é curioso a gente pensar, então, também do amor que redime. E aí a Valesca Zanella vai trazer uma análise, não só dos casos que ela atende como psicóloga e da própria experiência dela, mas ela vai trazer discussões da literatura. Então, por exemplo, ela traz o filme A Bela e a Fera, né? Qual que é a história da Bela e a Fera, né? É uma bela menina apaixonada por uma besta e que a amansa através do amor. E aí a gente pode também pensar nisso nas músicas sertanejas. Então, aqui de novo, como que o dispositivo exerce a sua influência? Por meio de tecnologias, que inclui a música, que inclui o cinema. Então, se a gente pega, por exemplo, A Bela e a Fera, qual que é a ideia que está ali? Uma mulher que se casa com uma fera, mas essa mulher é capaz de adocicar essa fera, capaz de amansar essa fera e é capaz de resgatar essa fera da sua feiura. O que está por trás de uma narrativa assim, né? É a mulher que redime o homem, ou a mulher que está com o homem, mesmo que ele seja perebento, que ele seja tóxico, que ele seja ruim, que ele pareça uma fera. Então, uma mulher que é capaz de casar-se com uma fera. E aí a gente pode olhar até nas músicas, por exemplo, tem uma música sertaneja que fala que a pessoa que bebia muito agora virou pai de família, né? Que antes bebia, mas agora é só sorveteria. Por quê? Porque a mulher resgatou o homem da situação ruim. Então pense aqui, né? Se a gente pensa naquela coisa dos padrões estéticos e de ser eleita na prateleira do amor, uma mulher, para ser escolhida, primeiro ela precisa estar cumprindo esses requisitos. Ela precisa ser bela, ela precisa ser recatada, ela precisa ser do lar. Mas o homem, para ser elegido, ele não precisa de nada disso. Ele pode, inclusive, ser um homem feio, tóxico, abusivo, nojento, desprezível. E até se pensa que a mulher tem o poder especial de transformar esse homem, né? Cabe à mulher transformar o homem perebento. Então, a gente pensa aquelas histórias que a gente às vezes ouve, né? Da mulher que está casada com um homem tóxico, mas ela continua ali porque ele vai mudar. E se ele não muda, de quem é a culpa? É do homem que não mudou? Ou é a culpa da mulher que não foi capaz de transformar esse homem? Não foi capaz de mudar o marido? Que falhou em redimi-lo? Que falhou em transformá-lo, né? Então, de novo, a mulher como uma espécie de pessoa que resgata o homem, que transforma o homem, que é um pouco que aparece nessas narrativas, assim. E aí a gente tem uma prática social, inclusive costumes sociais também são tecnologias pelas quais os dispositivos exercem a sua influência. E ela vai citar aqui a Valesca Zanella a questão de jogar o buquê, né? Que ocorre só entre as mulheres. Você não vai num casamento e chega um momento que o homem vai jogar a gravata para descobrir quem é o próximo homem que vai casar. Mas a mulher joga o buquê para descobrir quem é o próximo homem a próxima mulher que vai casar. E de novo a gente vê como tá por trás das práticas sociais a ideia de que casar é uma sorte. Quem conseguiu pegar o buquê teve sorte. O que é pegar o buquê? É você vai casar. Olha que sorte que você vai casar, que você não vai ficar encalhada. Não importa com quem você vai casar. O que importa é que você esteja casada. E aí a Valesca Zanella vai citar algumas coisas da cultura, do folclore popular, que é aquela ideia de que o casamento é uma coisa maravilhosa para a mulher, mas é uma coisa horrível para o homem. Então a gente vê, às vezes, ela vai citar que tem camisas, que tem, por exemplo, a figura do casamento e está escrito game over embaixo. Ou tem retratos em que aparece que o homem casa com a mulher, agora acabou. Agora eu não vou poder ficar com várias mulheres. E aqui a gente vai discutindo a diferença da ideia de casamento para o homem e para a mulher. O casamento para a mulher como aquilo que resgata ela da solidão e para o homem como aquilo que termina aquela vida de farra, né? E aí ela vai trazendo esses elementos culturais para a gente pensar nessas questões do dispositivo amoroso. E aí ela discute, por exemplo, a questão da solidão e várias outras questões, né? Ela vai trazer, por exemplo, quanto a solidão aparece no caso especial, assim, das mulheres negras. E aí são várias discussões que ela vai trazendo. Ela traz questões históricas, como a questão do débito conjugal, de que a mulher precisa pagar ao homem um certo débito conjugal, que aparece na ideia, por exemplo, do sexo. E isso faz com que muitas mulheres, né, sofram abusos por parte de seus próprios maridos, como se a mulher tivesse a obrigação de fazer sexo com o homem porque ela está casada com ele, mesmo que ela não esteja num dia que ela está com vontade. Então isso é uma discussão muito importante, e tudo isso vai estar ligado ao que ela vai estar chamando de dispositivo amoroso. Então aqui são várias questões para a gente pensar o que é o dispositivo amoroso. Então o que vem a ser o dispositivo amoroso? O dispositivo amoroso
é esse dispositivo da nossa sociedade em que para uma mulher se constituir enquanto tendo uma identidade, ela precisa estar ligada a um homem, ela precisa estar casada. Então, o amor romântico como aquilo que é fundamental na constituição da subjetividade das mulheres, né? A mulher que precisa ser bela, a mulher que precisa ser atrativa para o homem, a mulher que é melhor estar com um homem abusivo do que estar sozinha, a mulher que resgata o homem, a mulher que transforma o homem, cujo papel é transformar esse homem. Então, tudo isso a gente traz nessa discussão. Então, perceba, o que é importante a gente dizer aqui? Esse é um dispositivo histórico. Ele passa por transformações? Claro que passa, né? Talvez a gente possa dizer que certas relações vêm rompendo com isso, ou vêm rompendo com essas exigências do dispositivo amoroso. Mas isso não significa que esse dispositivo não exista mais ou não deixe de atuar de diferentes formas na constituição da subjetividade das mulheres. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte, que a gente considerou o dispositivo amoroso. E agora nós vamos para a segunda parte, onde a gente vai considerar o dispositivo materno. Então, vamos pensar que a gente tem o patriarcado, e o patriarcado vai moldar certas formas de subjetividade por meio de certos dispositivos, que são certos conhecimentos e saberes, e a gente pode pensar todo o conhecimento até da ciência, que se passa por uma ciência que vai definir esses papéis como se fossem dados pela natureza biológica. A gente pode pensar também no poder e no controle que esses dispositivos exercem. E aí, nesse sentido, a gente vai pensar agora um outro dispositivo, que é o dispositivo materno. O que vem a ser o dispositivo materno? O dispositivo materno é aquele que naturaliza como sendo a função da mulher ser mãe, o cuidado materno, a maternidade. E aí a gente pode pensar, historicamente, como esse dispositivo foi se constituindo. E uma coisa que é legal da gente pensar é que o dispositivo materno, como ele está configurado hoje, é uma coisa até, em certo sentido, recente. Em que sentido, né? O que significa ser mãe? E aí a gente pode pensar que, historicamente, não necessariamente ser mãe estava ligado ao papel daquela que engravida. Às vezes uma mulher poderia engravidar e ela contratava uma ama de leite para cumprir esse papel materno. E também uma outra questão que aparece do ponto de vista histórico é que nem sempre, historicamente, se pensou o bebê, se pensou a criança como alguém que precisava de um cuidado especial. Então a ideia de que o bebê precisa de um cuidado especial também é uma coisa nova, né? Antes se tinha a ideia de deixar o bebê pendurado assim num lugar e fazer as coisas do dia a dia e deixava o bebê para lá. Hoje isso não faz sentido muito pra gente, né? A gente entende que cuidar do bebê é muito importante. Só que a gente pode pensar também como as teorias até da psicologia foram pensando essa coisa da maternidade. O Winnicott, por exemplo, ele às vezes parece dar a entender que uma pessoa pode ser autista se houver uma falha materna. Então percebo quanta responsabilidade é colocada sobre a mulher. A mulher, se ela não cuidar bem do seu bebê, ela pode fazer esse bebê ter um transtorno mental ou ter um tipo de transtorno psicológico. E o autismo, claro, não é um transtorno psicológico, né? Mas na época, historicamente, foi sendo visto assim. E aí a gente precisa pensar qual era o peso que era dado à mulher na psicologia. O papel da mãe na psicologia. A mãe como aquela que vai definir se o filho vai ser psicologicamente saudável ou não. Se a mãe exercer bem o seu papel materno, o filho vai ser saudável. Se ela falha em exercer esse papel materno, o filho pode se tornar um autista, pode se tornar uma pessoa com algum transtorno mental, ou pode se tornar, e aí a gente pensa nas teorias da psicologia que tratavam a homossexualidade como uma doença. O quanto a psicologia, historicamente, sustentou o discurso de que a homossexualidade era resultado de uma mãe superprotetora. Ou, quem sabe, o quanto a psicologia sustentou o discurso de que existem mães narcisistas, de que há mães que são narcisistas e que o narcisismo materno é um perigo para o desenvolvimento psicológico. E aí, boa parte, isso aconteceu muito na psicologia, a ideia de condenar a mulher pelo transtorno psicológico que uma criança ou uma pessoa apresenta. Se a criança desenvolveu um transtorno psicológico, é porque a mãe falhou em cuidar devidamente dessa criança. E, por exemplo, em algumas teorias, né, é visto que a mulher ela não se completa, ela não fecha, por exemplo, o complexo de Édipo, a não ser quando ela tem um filho, porque o filho representa para ela o pênis, porque a mulher tem inveja do pênis, e a mulher só vai se completar quando ela tiver o seu próprio pênis, que é um filho.
O filho representa o falo da mulher, o pênis da mulher que a completa. Olha quantas teorias, inclusive recentes, do século XX da psicologia, sobre o quanto é importante que uma mulher seja mãe. Mas será que ser mãe é uma questão natural, biológica, que está determinada pela natureza? Né? Será? E a gente pode pensar assim, será que realmente quem precisa cuidar como mãe tem que ser aquela que engravida? O homem não tem nenhum papel de cuidado das crianças, dos filhos? Será que também esse papel não pode ser compartilhado com a sociedade, né? Compartilhado com creches? E aí a gente vai discutindo. E até que ponto ser mãe também não é um trabalho? A gente viu que, em certa medida, né, o dispositivo amoroso cria um tipo de trabalho, que é o trabalho da mulher que serve ao homem, que cuida da casa, que faz a comida para ele, que cuida desse homem, que também às vezes até exerce o papel de transformá-lo, de resgatá-lo. E a gente precisa pensar, será que a maternidade também não é uma forma de trabalho que na nossa sociedade não é remunerada, que não é reconhecida como trabalho? E não é reconhecida como trabalho por quê? Por que não é remunerado? Porque é entendido como uma função natural da mulher. É uma coisa que ela faz por natureza. Existe um instinto materno que faz com que as mulheres, por natureza, cuidem dos seus filhos. É por isso que mulheres trabalhando como professoras ou trabalhando como enfermeiras podem receber salários menores. Por que um médico recebe um salário maior do que uma enfermeira? Né? Por que uma professora da educação infantil recebe um salário muito menor do que um professor da universidade? E por que os professores da universidade geralmente são homens e as professoras de crianças geralmente são mulheres? Por que enfermeiras geralmente são mulheres e médicos geralmente são homens? Será que também não é um pouco porque o dispositivo materno não significa só que as mulheres têm que ser mães, mas que cuidar é um papel natural da mulher? Então, por isso que eu fui falando, a gente pode pensar, as mulheres entraram no mercado de trabalho. Mas quais trabalhos? São os mesmos trabalhos que geralmente são associados ao masculino? Ou são trabalhos que ainda são ligados a funções sociais tradicionalmente atribuídas às mulheres? E se essas funções sociais são tradicionalmente atribuídas às mulheres, faz sentido pensar por que a sociedade pensa que o salário é menor. Porque elas estão fazendo uma coisa que é natural, que não exige muito esforço, a não ser simplesmente seguir o próprio instinto materno, a própria natureza. A mulher se redime tendo filhos. A mulher se redime cuidando. Se ela não tiver filhos, então que ela cuide, né, como uma professora da educação infantil, ou como uma babá, ou como uma cuidadora de idosos. Perceba sempre o lugar da mulher como aquela que cuida, como uma enfermeira, como uma psicóloga, porque os cursos de psicologia são predominantemente cheios de mulheres. Pense os cursos onde mulheres são maioria. Né? Não são justamente aqueles cursos ligados aos trabalhos de cuidado, às tarefas domésticas. E aí, a Valesca Zanello vai dizer assim, que o dispositivo materno institui uma divisão sexual do trabalho pelo contrato do casamento. Então, né, perceba que a gente tem algumas questões para a gente pensar, né? Agora a gente pode ver uma intersecção aqui entre o dispositivo amoroso e o dispositivo materno. A mulher se casa para ter filhos. E aí a gente vai poder pensar, por exemplo, na questão da monogamia. Por que a monogamia é importante? Porque o casamento monogâmico se constitui historicamente como uma coisa importante. Porque a monogamia, a mulher, ela estar ligada a apenas um homem, garante a prole, né? Garante que os filhos desse homem são filhos daquela mulher, quer dizer, são filhos daquele homem, não de outro homem. Né? Que os filhos que aquela mulher traz são do homem com quem ela está casada e não de um amante ou de uma outra pessoa. Perceba então que a ideia da monogamia cumpre uma função social, uma função de garantir que os filhos de uma mulher pertencem ao seu marido e que a herança que vai ser transmitida do marido aos descendentes não vai ser transmitida a um filho bastardo, a um filho de uma outra família, de uma outra descendência, mas vai ser transmitida aos filhos do mesmo sangue. E aí a gente consegue entender por que a monogamia ela é muito mais pesada para as mulheres do que para os homens. Se um homem trai uma mulher, isso é puramente desculpado. Pense, por exemplo, no caso recente do Neymar, né? Que aparece a ideia de uma amante. Quem que foi condenada socialmente? Foi o Neymar ou foi a amante? Quem que recebe o maior julgamento social? É a mulher ou o homem? É a mulher, né? Se a mulher trai, ela é vista como a gente pode pensar em vários xingamentos que são dados a mulheres que traem, mas se um homem trai, são dadas desculpas.
Ah, ele traiu porque é do instinto do homem. Homens traem mesmo. Todo homem trai. É normal trair. Por que o homem trair não tem problema? Porque o homem trai. O homem não engravida. Se ele trair, ele não vai ter que cuidar de um filho. Se ele trair, ele não vai ter que se responsabilizar pelo filho que ele gerou. Ele pode simplesmente não assumir esse filho. A mulher não. A mulher ela tem que carregar esse filho 9 meses no seu ventre. E aí perceba, e ela precisa garantir que esse filho é filho do homem com quem ela está casada. Ela não pode engravidar de outros homens. Então perceba que por mais que esteja lá assim, ninguém pode adulterar, de verdade essa lei foi feita para as mulheres. É as mulheres que não podem adulterar. Os homens podem adulterar, os homens podem trair. É super normal, o homem trai, é assim. E se a mulher descobrir, ela tem que aceitar, porque o marido dela é do instinto do homem trair mulheres. Porque o homem não consegue controlar os seus desejos sexuais. E a gente vai ver isso também quando a gente considerar o último dispositivo. Mas a gente precisa entender que a maternidade é uma construção social, né? Que não é uma coisa definida pela natureza, pelo instinto. E aqui maternidade, é claro que a gente não está falando da questão biológica de uma mulher engravidar, ou da questão biológica das espécies cuidar da prole. A gente está falando de toda uma construção social sobre funções, sobre tarefas, né? E que ela vai chamar aqui de uma divisão sexual do trabalho. Pense que essa divisão sexual do trabalho provavelmente se constituiu muito antigamente na nossa história, né? A gente pode pensar que talvez na época que os homens viviam em cavernas, ou na época... O que acontecia? Uma mulher engravida, ela não tem como caçar, ela não tem como sair para conseguir o alimento. Então ela fica ali reclusa ali na caverna, enquanto aquele homem sai para caçar. Percebe que aí já vai tendo uma divisão do trabalho. Aquela que fica para cuidar do bebê e aquele que sai para conseguir o alimento. E aí, historicamente, isso vai se constituindo como uma divisão do trabalho. Existem tarefas que é o homem que executa e existem tarefas que cabe à mulher executar. E uma coisa que é interessante, a gente pode pensar, isso tem mudado um pouco, na medida em que o Brasil está se tornando um país mais evangélico, mas a gente também é um país que tem uma história católica muito forte. E a gente pode pensar qual que é a maior imagem que tem no catolicismo romano. É a imagem da Nossa Senhora. Nossa Senhora é uma mulher que se casou, mas ela conseguiu combinar duas coisas. Ela conseguiu combinar a pureza sexual. Porque uma mulher tem que ser virgem, tem que ser pura. Homem não precisa casar virgem, né? Mas a mulher precisa. Então, da mulher pura, da mulher que não está contaminada por outros homens. Mas, ao mesmo tempo, da mulher que é capaz de ter filho mesmo virgem. Então, é que eu não estou questionando o dogma, né? Não estou questionando se Maria foi realmente virgem. Isso é uma questão de fé. O que a gente está questionando aqui é como esse dogma, como esse símbolo foi utilizado socialmente. Pense que até pouco tempo atrás, em todas as casas, tinha uma imagem de Nossa Senhora. Então qual que é a imagem que está em todo lar? Qual que é a imagem que a mulher sempre olha na sua própria casa? É a imagem de uma pura virgem que teve filho, que cuidou do seu bebê. E a gente pode ver que nas esculturas, na arte católica, Maria é sempre retratada, né, com Jesus no colo, como cuidando do seu filho, como cuidando do seu bebê. E aí essa é uma questão muito, muito importante de ser discutida, né? De novo, é aquela questão da tecnologia. Como as tecnologias vão aparecendo para regular. E aqui tecnologia, eu não estou falando de tecnologia no sentido de celular, internet. Eu estou falando de certos mecanismos que são socialmente utilizados para transmitir esses valores, essas ideias. Então, por exemplo, tem um filme chamado Malévola, né? O que a gente tem ali? A gente tem primeiro uma mulher que falhou no dispositivo amoroso, né? Era uma mulher que era para se casar com um príncipe e ser feliz para sempre. Só que ela comete um erro, né? A gente vai ver, não vou falar detalhes do filme, mas essa mulher acaba não cumprindo esse papel de se unir a esse príncipe. Mas ela encontra uma redenção, um resgate. Quando ela encontra essa redenção? Quando ela se torna mãe. Percebam, a ideia é que a mulher seja redimida pelo homem. Mas no filme ela falha em ser redimida pelo homem, falha em ser redimida pelo príncipe. Mas no final do filme ela vai se transformar de uma figura má em uma figura boa quando ela é capaz de exercer o papel da mãe, o papel da maternidade. Então, de novo, a gente tem um dispositivo amoroso em ação, e aí ela falha de cumprir as exigências do dispositivo amoroso e passa a cumprir as exigências do dispositivo materno e por isso encontra uma redenção. Então ela vai, a Valesca Canella vai escrever assim: Malévola adoece pelo dispositivo amoroso, quando é traída e mal amada, tornando-se amarga e rancorosa. Mas
ela é redimida pelo dispositivo materno, quando se apaixona pela criança de Aurora e cuida dela como uma mãe. Ou seja, a maternidade salvou a mulher que foi assim condenada, adoecida, tornada uma mulher rancorosa, dado o dispositivo amoroso. Perceba então como os filmes, as novelas, as músicas vão trabalhando e vão reforçando essas noções, né? E aí, inclusive a gente pode pensar como a ideia de cuidado é ligada à mulher, quando a gente pensa, por exemplo, né, que cuidar é uma coisa normal, assim, para a mulher. Então a gente pode pensar isso acontece muito, né? Às vezes tem uma família, e aí você tem uma pessoa naquela família que precisa de cuidados, uma pessoa idosa, por exemplo. Quem é a pessoa que vai ser procurada para cuidar dessas pessoas idosas? Geralmente serão as mulheres da família. E geralmente vai ser suposto que esse é o dever natural delas, é a tarefa que elas têm que executar. Imagina um homem que chega e fala assim: eu não vou cuidar dessa pessoa idosa porque eu tenho meu trabalho, não vai dar tempo. Isso é aceitável. Mas pense numa filha que chega e fala assim: eu não vou cuidar do meu pai idoso porque eu tenho meu trabalho. Percebe o quanto isso gera julgamentos sociais, né? Quantas mulheres já tiveram que abandonar o emprego para cuidar dos próprios filhos? E homens, quantos são, né? A gente poderia perguntar, né? Enquanto é esperado socialmente que uma mulher abra mão do seu emprego para cuidar dos seus filhos, não é o mesmo esperado dos homens, né? Um homem abandonar o seu emprego para exercer a maternidade. E na verdade, às vezes a gente pega figuras que aparecem homens exercendo o papel de maternidade e fica aquela ideia: que chique, que lindo, olha como ele é um pai maravilhoso. Então tem pais que amam postar no Instagram, né, que estão cuidando dos filhos. E isso é super exaltado, super elogiado. Agora uma mulher, ela não está fazendo mais, se ela faz o mesmo, ela não está fazendo mais do que sua obrigação, né? Porque é o papel dela cuidar dos filhos e não do homem. Então isso é o que a gente vai estar chamando aqui de dispositivo amoroso. E aí a gente pode pensar a importância, por exemplo, do papel das creches, né? O quanto as creches, que foi um programa importante do governo, né, foram importantes para que as mulheres não ficassem com todo o peso da educação dos filhos, né, do cuidado materno. Quanto esse cuidado pode ser compartilhado com a sociedade, pode ser compartilhado com essas instituições. E a gente pode pensar também, quando a gente pensa no dispositivo materno, por que o aborto é um tema tão polêmico, né? Porque o aborto, né, é justamente a mulher que se recusa a cumprir o papel da maternidade. E aí, por fim, para a gente finalizar, a gente vai considerar um último dispositivo. Aí esse dispositivo eu posso falar com mais propriedade, né? Porque é um dispositivo que afeta os homens. E o que a gente precisa entender aqui? Uma coisa importante. Por mais que o patriarcado afete de maneira muito mais intensa, muito mais pesada as mulheres, o patriarcado tem efeitos danosos não só sobre as mulheres, mas também sobre os homens. Claro que é em menor intensidade, claro que isso não tira os privilégios do homem, claro que isso não apaga a dominação masculina, mas os homens também sofrem, também são prejudicados porque existe o patriarcado. O patriarcado ele não é ruim só para as mulheres, ele também é ruim para os homens. E aí existe um terceiro dispositivo que é chamado de dispositivo de eficácia. Esse dispositivo ele existe por causa do machismo, ele existe por causa do patriarcado, mas a cobrança dele é gerada sobre os homens. E o que é o dispositivo de eficácia? O que é o homem que é realmente homem? O homem que é realmente homem é aquele que é eficaz. E é eficaz em duas áreas. A primeira área, a Valesca Zanella vai chamar de virilidade sexual. E a segunda área, ela vai chamar de virilidade laborativa. Então, para a gente entender isso, ela vai primeiro traçar algumas raízes da ideia de virilidade na história do Ocidente. Então, por exemplo, né, quando a gente pensa as relações homoeróticas historicamente, se a gente vai para a Grécia Antiga, lá tinha a pederastia grega, né? O que era a pederastia grega? Ela fazia parte da formação do homem. Então, na Grécia Antiga, um homem, né, para se constituir enquanto homem, ele precisava passar por um processo no qual ele era iniciado sexualmente, né? Ele era o passivo da relação. E aqui, de novo, a gente pode pensar passivo por quê? Porque ocupa o lugar da mulher, o lugar de ser penetrado, o lugar da passividade. E esse homem que era passivo dos 12 aos 18 anos, mais ou menos, quando ele atingia a idade adulta, ele já não poderia ser mais passivo, porque ele já teria sido iniciado sexualmente, agora ele só poderia ser ativo, ou seja, iniciar outros homens. Isso era considerado, na Grécia Antiga, uma iniciação
a vida sexual. E aí, qual que é a ideia, né? Qual que é a cobrança? Que os homens, eles precisam ser eficazes no sexo. Eles precisam ter uma performance sexual de alto nível. Eles precisam ser aqueles que comem muitas mulheres, pegam muitas mulheres. Pense, por exemplo, né? Pensemos, por exemplo, na fala do Bolsonaro, né? Desde aquela fala, eu uso o meu auxílio para comer mulheres, até falas como imbrochável, né? A gente pensa naquele grito, imbrochável. Por que que broxar é um problema, né? Por que que um homem não pode broxar? Qual que é o problema de broxar? E aí a gente pode pensar. Porque existe uma exigência do que o homem precisa sempre estar com uma energia sexual lá em cima. O homem precisa performar sexualmente. Então perceba, né, que há uma exigência de que o homem sempre tenha uma energia, um trabalho sexual muito, muito performático, muito energético, porque o homem tem que ter uma energia sexual. Isso a gente vai chamar, né, de virilidade sexual, essa cobrança de que o homem esteja sempre performando muito bem sexualmente. E a gente pode pensar que isso acontece não só na heterossexualidade, né? Todos os homens são afetados por esse padrão. Principalmente, né, a gente pode pensar não só os homens héteros, mas também os homens gays. Então, o quanto a comunidade gay cobra de um homem que ele seja uma pessoa que performa bem sexualmente, né? Um homem não pode broxar, um homem não pode fazer um sexo ruim, um homem não pode deixar de ter uma vida sexual muito ativa. E aí, de novo, a gente pode pensar também não só também nisso, mas também no falocentrismo, porque o pênis é importante, porque o tamanho do pênis importa, porque representa, né, justamente essa ideia de virilidade. Porque o homem que penetra é chamado de ativo, né, porque ele é a pessoa que tem a atividade sexual. Então a pessoa que está sendo penetrada, ela é passiva, ela não faz nada no sexo, ela só recebe, ela não está executando ativamente uma relação sexual, é o homem que executa. A gente também pode pensar, por exemplo, nas palavras que a gente usa no nosso vocabulário. Por que que foder é uma coisa boa e estar fudido é uma coisa ruim? Né? Olha o vocabulário nosso. Né? Tudo que é ligado à atividade sexual do homem é uma coisa positiva. Então a gente usa a gíria foder como uma coisa positiva e a coisa ser fudido, estar fudido, como uma coisa negativa. E aí é toda uma discussão que a gente faz em torno da cobrança em termos de sexualidade, né? Então, como eu disse, um homem, ele precisa ser aquele que pega muitas mulheres, ele não pode broxar, ele não pode falhar no sexo. E aí e essa cobrança vai atingir, obviamente, não só os homens heterossexuais, mas também, né, os homens gays, assim. Então a gente vê o quanto no mundo gay ainda é um problema sério essa questão de cobrança em termos de performance sexual. Quer dizer que uma pessoa tem que estar muito ativa no sexo. Pra quê? Por quê? Quer dizer que uma pessoa tem que ter um pênis grande. Por quê? Quer dizer que a pessoa que penetra tem que ser chamada de ativo. Por que será? Quer dizer que uma pessoa não pode broxar na hora do sexo. Por que que não pode? E a gente pensa nessa cobrança do dispositivo de eficácia. Mas não é só no sexo que os homens são cobrados a ter uma alta performance. E aí a gente tem um segundo aspecto do dispositivo de eficácia, que a gente chama de dispositivo de eficácia laborativa. Ou seja, o homem não precisa não só ser super ativo no sexo, como ele precisa também ser super ativo no trabalho. Ele precisa ser aquela pessoa que trabalha muito, aquela pessoa que tem altos salários, que recebe mais que a sua esposa, que trabalha mais, que cumpre mais as exigências do trabalho, que é o provedor do lar, que é aquele que traz o sustento para a casa. E a gente pode pensar, então, o quanto essas cobranças, elas trazem sofrimento para os homens. Então a gente percebe que o dispositivo amoroso, quer dizer, o dispositivo de eficácia, ele mostra que o patriarcado não traz consequências só para as mulheres. Vamos pensar na coisa do tamanho do pênis, né? Isso também é atravessado pelo racismo, né? A ideia do homem negro como tendo um pênis grande. Então quer dizer que se um homem negro não tiver um pênis grande, o que ele vai sentir? Né? Que às vezes a gente pensa, nossa, é uma coisa maravilhosa exaltar o pênis grande do homem negro. Mas isso é um estigma social muito ruim, né? Que é bem problemático, assim. E que causa sofrimento, porque se uma pessoa não tiver um pênis grande, então isso é um problema.
O que é, por exemplo, né? A pessoa que tá trabalhando, mas não conseguiu um emprego. O que é um homem que não consegue um emprego? É um homem que falhou em trazer o sustento para o seu lar. O que é o homem que na hora que foi fazer sexo, por algum motivo, broxou? E qual que é o problema? De novo, é um homem que falhou em ser viril sexualmente. Então a gente percebe o quanto de sofrimento que isso traz. Porque se eu não arrumo um emprego, então eu falhei socialmente no meu papel de homem trabalhador. Se eu não tenho um pênis grande, então eu falhei na minha virilidade sexual. Se eu brochei na hora do sexo, então eu falhei em ser ativo sexualmente. Se eu não conseguir pegar muitas mulheres numa festa, ou no caso dos homens gays, porque os homens gays também são atravessados por essa questão, é um problema, né? E aí são várias questões importantes para a gente pensar, né? O quanto tais questões trazem efeitos negativos. E aqui tem um exemplo, né? A Valesca Zanello vai trazer de quanto palavras que a gente usa no nosso idioma, se tiverem ligadas à habilidade sexual, tem uma conotação positiva. Se não tiverem ligadas, se tiverem ligado ao papel da mulher de ser penetrada, tem um estigma. Por exemplo, foder, né? Que eu tinha dado o exemplo. É uma palavra que significa arruinar com a vida de outra pessoa. Eu fudi com a vida do meu professor. Percebe? Eu fiz uma coisa ativamente que tem um prestígio. Agora, ser fudido, né? É estar infeliz, é estar desgraçado. Por exemplo, trepar é uma palavra com conotação sexual que tem um papel ativo. E trepar tem a ideia de subir, de elevar. Comer, a ideia de um verbo na voz ativa. Perceba que o tempo verbal influencia. Por exemplo, comer na voz ativa e ser comido na voz passiva. Abrir e fechar. E aí são palavras que ela vai fazendo uma correlação no idioma e vai mostrando como as palavras que estão no verbo ativo vão trazendo essa conotação. Perceba também que no mundo grego, ser penetrado era uma coisa que tinha um papel social negativo. Só é penetrado quem é inferior. Quem é o jovem que está sendo iniciado sexualmente, quem é o escravo que é penetrado pelo seu senhor, quem é o discípulo que é penetrado pelo seu mestre. Quem é penetrado é inferior. E aí a gente pode pensar nessa relação tão problemática que a gente vê até no mundo gay, que é a divisão entre pessoas ativas e pessoas passivas. Mas não existe um monte de comportamento no sexo? Existe sexo oral, existem vários comportamentos no sexo, e a gente segmenta a comunidade gay inteira com base em um único comportamento sexual. Se a pessoa penetra, ela é de um grupo. Se ela é penetrada, ela é de outro. E se ela penetra, ela é ativa. E se ela é penetrada, ela é passiva. E se ela é passiva, por que é passiva? Porque o papel da passividade está ligado ao papel feminino. Por que será, então, que alguns homens que são ativos no sexo não querem ser chamados de gay? Por quê? Porque não são passivos, né? Gay de verdade é só quem é passivo. Perceba como o lugar da passividade no sexo é ligado à questão da inferioridade. E será mesmo que quem é penetrado é justamente quem está sendo passivo na relação sexual? Perceba isso, assim. Por que com o sexo oral parece que é diferente? A pessoa que está chupando é a pessoa mais ativa. E aí a gente pode ir discutindo assim, né, o que a gente está chamando de ativo e de passivo. Porque aí a gente já tem dois problemas, né? Primeiro, a eleição de um comportamento sexual específico na hora do sexo como aquilo que classifica todas as pessoas na relação sexual. A gente não classifica as pessoas gays entre quem gosta de sexo oral e quem não gosta. Quem gosta de chupar e quem gosta de ser chupado. Não, a gente escolhe um comportamento sexual específico, que é a penetração, elege ela como se fosse o modelo da relação sexual, a coisa mais importante no sexo, e aí a gente passa a classificar as pessoas entre ativo e passivo. E às vezes, inclusive no mundo gay, isso às vezes é associado a comportamentos. A pessoa passiva é aquela que é mais afeminada. A pessoa passiva, uma vez, né... já ouvi pessoas gays falarem assim, não, a pessoa ativa é aquela que tem que dar o início, que tem que ser a primeira a chamar pra sair, que tem que ser aquela que pede em namoro, e a pessoa passiva não pode ser. Perceba, por quê? Porque a pessoa passiva é ligada ao papel da mulher e a pessoa ativa ao papel do homem, né? Então são várias questões pra gente pensar o quanto a eficácia sexual é uma coisa que afeta os homens, né? E afeta todos os homens, inclusive homens gays. Porque homens gays não deixam de ser machistas, né? E isso é uma coisa importante de ser dito. Então, esses são os 3 dispositivos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. São os 3 dispositivos que na nossa sociedade vão regular essa opressão das mulheres
e vão também ter efeitos negativos sobre os homens. Então, quais são os dispositivos que a gente viu? O dispositivo amoroso, que é a ideia do amor romântico, como aquele lugar em que a mulher encontra a sua identidade. O dispositivo materno, que naturaliza o papel da mulher como cuidadora. E, por fim, o dispositivo de eficácia, que é aquele dispositivo que cobra do homem que seja sempre eficiente no sexo e eficiente no trabalho. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.